Maravilha. Na aula passada, a gente começou a tratar o capítulo 23, que fala basicamente da lei de Gauss, certo? E a gente tratou no 23.2 da ideia de fluxo, onde a gente mostrou então que um fluxo de um espaço vetorial, de um campo vetorial, pode ser calculado, no caso de um campo elétrico, pela integral de E escalar dA. Ok? E a gente deduziu, na verdade deduziu não, a gente apresentou no 23.4 a ideia da lei de Gauss. Então o que a gente mostrou, apresentou aqui para vocês, é que o fluxo do campo elétrico numa superfície fechada, ela é igual à carga envolvida por essa superfície dividido por epsilon0. Foi isso que a gente apresentou no ano passado. A gente fez poucos exemplos e a gente também falou um pouco da lei de Gauss, da lei de Coulomb, né? No 23.5 a gente deduziu a lei de Gauss a partir da lei de Coulomb. No 23.6, brevemente, a gente falou da ideia do condutor carregado. Hoje a gente vai apresentar um pouco algumas aplicações para a lei de Gauss, mas eu gostaria de começar principalmente apresentando aqui alguns exemplos, testes que tem no livro, para a gente trabalhar um pouquinho essa ideia tanto da lei de Gauss quanto da ideia de fluxo, tá certo? Então tem aqui alguns exemplos que eu vou começar hoje por eles. Então eu começo aqui com o teste do livro. Então o teste 1 é o seguinte, isso aqui é o teste 1 do capítulo 23. A figura mostra um cubo gaussiano cujas faces têm área A. Ele está imerso em um campo elétrico uniforme E. Está aí a direção do campo elétrico E. Está no sentido positivo do eixo Z. Então determina em termos de E, que é o módulo do campo elétrico, e A, que é a área lateral do cubo, o fluxo através da face frontal do cubo, da face traseira, da face superior e do cubo como um todo. Certo? Então, eu vou deixar aí 5 minutos aí, ou 2 minutinhos para vocês começarem aí a fazer esse assim. Bem, o nosso campo aqui, ó, é um campo que aponta na direção Z, tá certo? Então ele está aqui apontando na direção Z versor. Bom, em relação à face superior, essa face aqui, ó, quanto vocês acham que é o fluxo através dessa face superior? Chuta aí algum número aí, fala aí. Não? Já apagou a memória da semana passada? Zero, tá certo? Zero, exatamente zero, porque o fluxo, né, ele está relacionado com um E escalar, aqui eu vou chamar de A porque é constante, tá certo? E o meu A aqui na parte superior aqui, ó, ele aponta aqui na direção Y. E Z escalar Y, né, isso dá zero. Na base inferior também vai dar o mesmo valor, tá certo? Vai dar zero também, aqui na base inferior. Na lateral aqui, ó, quanto vale na lateral aqui? Zero também, tá certo? Porque, novamente, né, a lateral aí, a componente do aversor é na direção X e o E escalar A dá zero. Muito bem. Na face frontal aqui, quanto dá?
Isso. No módulo, né, dá E vezes A, tá certo? Então, na face frontal, o fluxo é EA. E na face de trás? Hã? Não, aí é que tá. O exercício só está aí para isso aí. Na face frontal, o versoral ele aponta na direção ali, ó, menos E versor, tá certo? De forma que o fluxo é um fluxo então negativo e vale menos EA. Opa, na face frontal não, na face traseira. Tá claro? Entendeu? Porque nesse caso aqui, ó, o E está na direção Z versor e o A está na direção menos E versor. De forma que a resposta, então, é menos EA. Beleza? Então você tem que levar em conta esse sinal, é importante. Senão, se você somasse o fluxo total aí, ele seria diferente de zero, né? E no caso aí, o fluxo total é zero, certo? Por essa superfície aí. Beleza? Então, por favor, o teste está exatamente para isso, para vocês se atentarem que o sinal é de fato importante. Ok? Outro exemplo. Como? Ah, no cubo todo seria zero, isso. O cubo como um todo é a soma dos dois, né? E o fluxo é zero. Esse aqui, ó, também é interessante. A figura 23.4 mostra uma superfície gaussiana com a forma de um cilindro de raio R, imerso em um campo elétrico uniforme E, com o eixo do cilindro paralelo ao campo. Então, o eixo é que está paralelo ao campo. Qual é o fluxo do campo elétrico através dessa superfície fechada? Então, ó, esse aqui é praticamente análogo ao anterior, tá certo? Aqui, ó, na região toda lateral do cilindro, toda essa região lateral aqui, ó, o dA ele vai ser perpendicular ao campo elétrico, tá certo? Porque ele aponta aqui, dA é sempre perpendicular à superfície, né? Então ele vai estar sempre perpendicular ao campo elétrico. Então, o fluxo através da superfície lateral do cilindro, ele vale zero, tá certo? Então, por quê? Porque o dA, produto escalar com E, é zero. Nessa região aqui, ó, do lado esquerdo aqui, quanto vale esse fluxo? Se o raio desse cilindro é rão. Quanto é esse fluxo? Hã? Menos E vezes πr ao quadrado, né? Tem que ser uma coisa que depende de r ao quadrado. Cuidado, porque é uma área, não é isso? πr ao quadrado, que o πr ao quadrado é a área dessa base aqui do cilindro, tá certo? Então é menos porque o E ele é antiparalelo ao dA. E na outra base, ali, quanto vale do lado direito ali, o fluxo do lado direito? E vezes πr ao quadrado, certo? Visto que o πr ao quadrado é a base. Certo? Novamente, o fluxo total pela superfície fechada é um mais o outro. Isso aqui vai dar o fluxo do lado esquerdo mais o fluxo do lado direito. E isso aqui dá zero também. Fácil, fácil, hein? Finalmente, o último exemplo aqui. Ah, tem mais dois na realidade. Esse aqui já fica um pouco mais interessante. Já a aplicação
Não, ainda é parte do fluxo. Tá aqui, ó. Um campo elétrico não uniforme. Agora o campo elétrico é não uniforme, tá certo? Tem aí 3x na direção inversor mais 4j versor. O I, para quem não sabe, é exatamente equivalente igual ao x versor e o j é equivalente ao y versor, tá certo? Esse campo elétrico não uniforme atravessa o cubo gaussiano que aparece aí na figura abaixo. O E está expresso em newtons por coulomb e o x em metros. Qual é o fluxo elétrico na face direita, na face esquerda e na face superior do cubo? Bom, você tem que fazer praticamente olhar face a face, tá certo? Então vamos começar aqui com... aqui eu vou fazer todas as faces, tá certo? Porque depois no exemplo 23.4 vai pedir das outras, então vamos fazer tudo. Então, ó, nessa face aqui, ó, quanto vocês acham que é o fluxo através dessa face aqui? 0. Exatamente 0. Por quê? Porque o meu DA aqui, ó, ele aponta aqui, ó. Aqui está o meu DA, ele é perpendicular aqui. E esse DA, ele está na direção Z versor. Tá certo? Logo, quando eu pegar o produto escalar de E com DA, isso aqui você vai ter aqui, ó, 3x e mais 4j, produto escalar com a área Z versor, e isso aqui vai dar 0. Tá certo? Então, nessa parte aqui da área frontal, ele dá 0. Quanto vocês acham que vale na superfície lá atrás, que está aqui também do lado oposto dessa aqui? 0 também, tá certo? Porque o A, novamente, agora aponta na direção menos reversor. Então, dos dois lados aqui, da parte frontal e traseira, a gente já sabe. Vamos olhar agora na parte superior aqui, ó. Na superior aqui, certamente não é 0, tá certo? Por quê? Porque o nosso A aqui, ó, tá para cá. Aqui está o módulo de A, e ele aponta aqui na direção y versor, certo? Então, na parte superior, a gente tem então E 3x inversor mais 4j versor, produto escalar com o meu A aqui. Ele fala qual é a área? Até aqui, ó, a área a gente sabe calcular, né? Porque a gente sabe também do x aqui, ó. Então essa área tem 2 metros, então tem uma área de 4 metros quadrados, tá certo? E ele está ali na área superior apontando em J versor, tá certo? I versor com J versor dá 0, J versor com J versor dá 1. Então, na parte superior, o fluxo ele vale 4 daqui do campo vezes 4, que é a área, tá certo? A área de 4 metros. Então, ele vale 16. Esse é o fluxo nessa região. Tá certo? Para você ver a dimensão disso aí, ó, o campo elétrico é Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Tá certo? Então, esse é o fluxo na parte superior. Na parte inferior, quanto vale? Quanto vocês acham que vale? Exatamente. Na parte inferior, o que muda é que o A agora aqui, ó, ele aponta na direção menos J versor. Então,
é direto que o fluxo, então, vai ser dado por menos 16 Newton por Coulomb metro quadrado. Ok? Isso aqui agora na parte inferior. Agora tem as laterais. Então, na lateral direita, o A aponta para onde aqui, ó? Na lateral direita. Qual a direção do A? Em termos dos versores? X versor. Está aqui, aponta na direção X versor. O campo elétrico, por sua vez, ele vale 3x I versor, que é equivalente ao X versor, né? Mais 4J versor, produto escalar com a área na direção I versor. A área vale 4. Quanto vale o X aqui nessa área do lado direito? 3. Ó. Então aqui, ó, depende de X, ó, o campo na realidade vale 9 I versor mais 4J versor, desse lado aqui, tá certo? Então é 9 vezes 4 da área aqui, não é isso? Ó? Essa área aqui vale 4. O J escalar com I dá 0, então fica 9 vezes 4, dá 36 Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Tá claro? Sim ou não? Beleza? E finalmente, na lateral esquerda, a gente tem de novo 3xI versor mais 4J versor vezes a área. Mas agora a área aqui é na direção menos I versor. Ó. Meu A aponta para cá. Então aqui é menos I versor. Ok? O X agora, ele vale aqui, ó, 1. Tá certo? Então aqui, o campo elétrico, nessa borda da esquerda, ele vale 3I versor mais 4J versor. Então nós vamos ter aqui 3 vezes 4 dá 12, só que é na direção menos I com I dá menos, então o total aqui desse fluxo é menos 12 Newton por Coulomb metro quadrado. Todo mundo concorda? Beleza? O fluxo total é a soma de todos os fluxos. Então você tem nas partes superiores, ele vale 0. Na parte frontal, aliás, na parte superior e na parte inferior, ele vale 16 e menos 16, de forma que a soma dá 0. E somando a lateral direita mais a lateral esquerda, a gente tem então o fluxo total, então, dado por 24 Newton por Coulomb metro quadrado. Tá claro? Conseguiram entender a lógica do raciocínio aí? Então aqui no máximo que você tem de extra aí é o campo dependente do espaço, tá certo? Como ele é dependente, então o fluxo nessa região aqui é diferente do fluxo nessa região aqui. Por quê? Porque o campo magnético nessa região, o campo elétrico, desculpa, nessa região é maior do que o campo elétrico nessa região aqui, tá certo? Quando ele é constante, que é o caso da borda superior e da borda inferior aqui, aí então eles se cancelam, né? Porque o A aponta em Y na superior, menos Y na inferior se cancela. Nas laterais aqui eles não se cancelam.